O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. André, tudo bem? Conseguiu chegar nesse trânsito louco de Joinville? Boa noite, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente. A doutora Marília sempre fala, ela que é nossa mestre em psicologia e trabalha aqui com a gente no audioblog, ela sempre diz: Ana, às vezes as faculdades formam pessoas que estudaram leis e nem sempre estudaram o direito, que é algo maior do que a própria lei, que é essa coisa do indivíduo, da cultura, do contexto, da situação em si, né? Como é que o senhor vê isso como advogado? Eu acredito que, como você mesma falou no começo aí, a gente tem a legislação como algo para se estudar na faculdade de Direito. Só que o ordenamento jurídico como um todo, ele envolve muito mais do que isso. Certo? O que envolve todo o ordenamento jurídico? Envolve a lei por si só, que vocês conhecem, envolvem julgados e posicionamentos, às vezes criados por juízes, né? Em cima de algumas bases, mas são novos posicionamentos. Jurisprudência, exatamente esse nome, Letícia. E também nós temos a parte do costume da região, dos locais, da cultura de um país, de um estado, de uma cidade, que também os operadores do direito têm que usar para fazer com que a norma jurídica, enfim, os princípios dos direitos sejam aplicados. Se age, então, sobre um contexto histórico também. Sem dúvida alguma. Isso acontece, por exemplo, assim, quando você vai tratar no direito do trabalho, de questão de quando se vai considerar hora noturna. Quando que é uma hora noturna? Em Joinville, quando que é uma hora noturna em Braço do Norte, no sul do estado? Será que seria a mesma hora noturna para os dois, ou será que lá é mais cedo a hora noturna do que em Joinville? Culturalmente, o que pode ser às vezes tratado como um revide numa agressão física, como a legítima defesa que nós vemos numa cidade grande, pode não ser considerado uma legítima defesa numa cidade pequena. Olha que interessante. Então o costume pode se dar desse modo. Na medida que a gente se torna mais culto e numa sociedade mais evoluída, a tendência é que as leis fiquem cada vez mais humanas. Que imagine que seria normal na década de 50 e 60 nos Estados Unidos os negros não poderem pegar o ônibus, porque não podem estar junto com os brancos no mesmo lugar. Usar o mesmo banheiro. Ou usar o mesmo banheiro. Agora imagine o nível de ignorância, de contexto cultural, e que hoje se sabe que isso é um absurdo, que isso não existe, enfim. Sim. Ou seja, quanto mais a humanidade evolui, existe essa possibilidade de as leis se tornarem mais humanas? Sem dúvida alguma. Isso aí dos negros, então, é outro exemplo grande. Nós tínhamos, por exemplo, a questão esportiva, participação dos negros em esportes. Conta a lenda que alguns clubes grandes do futebol brasileiro, que existem hoje, principalmente no Rio de Janeiro, um deles, né, não deixavam negros jogar lá. Certo? E esses negros acabaram... né? Sendo que um dos maiores nomes do futebol mundial é o Pelé. Era negro, mas né? isso antes até de Pelé. Esse clube era um clube considerado como coqueluche do Rio de Janeiro, em termos de elite, e não podiam jogar negros lá. Esse clube, os negros que tentaram jogar lá, foram por um clube que havia só remo, lá no Rio de Janeiro, e fundaram o futebol desse novo clube, que acabou ultrapassando esse clube, que é um rival dele hoje. Certo? Não vamos citar Então, nomes. essa questão, porque tem as torcidas aí, a gente não vai colocar os nomes dos clubes, né? Mas quem sabe da história do futebol sabe disso que eu tô falando. Né? E isso foi muito tempo antes de Pelé jogar e tudo mais. E se criar. Então imagina que a contratação não era que os homens todos eram iguais perante a lei. Quando eu falo homem, falo homens, mulheres e sim, todos claro. mais. Seres humanos iguais perante a lei. Perante a lei. Isso não existia, certo? Porque havia discriminação, até de salário, até de um vai ter dormitório, outro não vai ter, e assim por diante. Isso a gente já pode voltar em termos dos escravos, e veio a Revolução Industrial para mudar isso, e
encontramos a situação que estamos hoje de cada vez mais encontrar a igualdade, por mais que ainda existam determinadas discriminações no dia a dia aí do nosso país e do nosso mundo também. Vamos falar um pouco sobre a CLT ultrapassada. Por que ultrapassada? Ela é boa para alguns tipos de funcionários, mas para outros as empresas estão levando muito chumbo grosso. Não que eu esteja só falando no posicionamento ou na postura ou na posição de empresária, mas porque realmente hoje existe uma amplitude no sentido de e-mails, horário, produção intelectual, estudo, ou seja, tem funcionários que não trabalham só braçalmente num determinado horário, às vezes eles estão respondendo e-mail à noite porque é um plus, às vezes vão estudar ou tem que estudar para fazer uma apresentação no outro dia para um cliente, enfim. Tudo isso acaba incorrendo, às vezes, em problema com relação ao horário, carga horária, essa coisa toda. Como é que o senhor vê isso? Vamos então tratar do histórico antes rapidamente para chegar no momento atual, né? Claro. Para a gente ver isso. A CLT, ela foi criada em 43, no governo de Getúlio Vargas, como a Letícia mesma falou, só que ela não foi criada naquele momento. Ela foi apenas consolidada, como seu próprio nome diz, consolidação das leis do trabalho. O que significa isso? Significa que já existia tudo quase que estava ali. Eles só conglomeraram tudo num livro. Ou seja, uma coisa bem antiga. Uma lei anterior a 43, então foi assim que aconteceu. E muita coisa foi mudando ao longo do tempo, mas de uma maneira muito devagar. Esse ano, por exemplo, a gente teve a mudança, na verdade no dia 15 de dezembro do ano passado já, da utilização de meios eletrônicos fora do ambiente de trabalho. Houve nesse antigo, o artigo 6º. O que dizia antes de 15 de dezembro de 2011 esse artigo? Dizia o seguinte, que os trabalhadores que trabalham dentro da empresa ou em domicílio são equiparados para serem seletistas e oriundos de todas as leis do trabalho que envolvem um empregado. Perfeito. Muito bem. Só que ali não restringia outros locais de trabalho que alguém pudesse estar trabalhando para alguém. Sim. Certo? Terceirizações às vezes mal feitas e tudo mais. E quem que proporcionou isso? A própria tecnologia. Né? Porque você pode trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar para alguém. Exercendo sua função normalmente. Uma lan house, claro. uma padaria, um café, uma padaria, um aeroporto. E esses trabalhadores então estavam desprotegidos, porque eles então não eram da CLT, porque eles não estão dentro da empresa e não estão nem do domicílio. E aí? Aí veio essa nova redação desse artigo 6º dispondo que agora é igual. Trabalhador na empresa, trabalhador em domicílio e trabalhador utilizando o teletrabalho, que chama, né? Que os nomes para quem usa tecnologia, também estão amparados como trabalhadores comuns. Agora, a redação talvez não ficou muito coerente e faz com que agora qualquer pessoa que saia do ambiente de trabalho das 8 horas da sua jornada, vai em algum lugar e manda um e-mail, manda uma mensagem de texto, alguma coisa. Já está trabalhando. Existem os mecanismos legais que eu, como consultor jurídico, sempre oriento os clientes a fazer com que isso não seja permitido que o empregado faça, desde que ele esteja dentro do ambiente da empresa. Aqueles que estão fora, evidentemente que você não tem como controlar e realmente vão ser amparados por essa nova lei. Agora, quem está dentro da empresa só vai poder fazer o uso desse mecanismo se a empresa, que é a dona do pedaço, do trabalho, da prestação de serviço, autorizar a fazer isso. E isso legalmente tem seus meios para ocorrer. A questão do menor trabalhando, pode o menor trabalhar ou não pode, como faz com artistas de TV que envolvem crianças dentro das novelas, dos programas de TV, como tem agora uma criança aí que está numa emissora tomando pedaço aí num horário aí determinado. E a própria regulamentação de atletas profissionais, quando vem clubes grandes da Europa buscarem jogadores pequenos e os pais autorizam a saída com 12, 13 anos de idade, como é que é a regulamentação dessa situação? As modelos então, também, as né? modelos também, né, que vão prestar Tudo isso é trabalho. justiça do trabalho. Então, tá comportado ali. Só que tem muita coisa nesse aspecto que a CLT não está trazendo. Porque ela é muito antiquada, ela está ultrapassada. Então já evoluiu o trabalho aos 16 anos, que a Constituição trouxe, né? A própria Constituição, você falou de emendas, que ela tem que estar recheada. Doutor André, por que existe tanta burocracia e tanta dificuldade de se renovar a Constituição e a CLT? É uma preguiça, é um interesse, é uma máfia, o que é? Dos políticos? Eu diria para você, Ana, que são situações distintas para se modificar. A CLT ela vai poder ser modificada com mais facilidade. Contudo, os direitos já conquistados dos trabalhadores não vão poder ser suprimidos
por princípios mundiais do direito do trabalho, Entendi. que vão nortear isso. Então dizem assim, tem um projeto de lei para tirar 13º salário, É verdade. que já provavelmente já escutaram essa situação. Impossível Isso no não Brasil. vai acontecer. Muito difícil isso acontecer. Ou suprimir qualquer outro. Então, em cima disso é que vai haver as mudanças. O que seria uma mudança melhor? Uma flexibilização disso. Temos as dificuldades de pagar as verbas, vamos parcelar essas verbas. Não vamos ter. Ou seja, tem que abrir ser. uma... Abrir Deixar uma mais brecha. O maleável. 13º poderia ser pago assim, não em 2 vezes como tem no ano. Talvez em julho, 3, 4. 3, 4, em todos os meses um pouquinho, alguma coisa assim para melhorar a questão, para viabilizar a atividade econômica, que é a empresa que gera Claro. os empregos. O que melhoraria? Uma determinada flexibilização que não prejudicasse os trabalhadores e viabilizar a atividade econômica. Talvez uma ampliação das terceirizações, que hoje no Brasil tem uma restrição em relação a isso. Que eu acho um absurdo, porque a terceirização é algo mundial. E é assim que a roda econômica está girando. Então pode terceirizar vigilância e limpeza, que está escrito numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, e outras coisas dizem atividades meio, não atividade fim, jamais terceirizar atividade fim. Isso já gera o vínculo direto do trabalhador com quem está tomando isso é uma outra coisa que poderia mudar. Então também poderia, assim. e é mais fácil você flexibilizar às vezes o trabalho nesse sentido. E isso também aquece a economia e Aquece facilita a vida das empresas Gera e emprego. pode gerar mais emprego Isso ainda. que vai gerar emprego. E gera mais renda para as pessoas também. Exatamente. E não reduzir jornada e tudo mais como estão falando. Agora, e na Constituição, por que é tão difícil? Ela é mais difícil porque as constituições elas podem ser rígidas no contexto mundial determinado, flexíveis em outro momento, e elas têm cláusulas determinadas chamadas cláusulas pétreas. O que significa você ter uma Constituição rígida, que é como é a Constituição brasileira? Que ela dificilmente vai ser modificada. Só por um novo processo constituinte no Brasil, formação dessa Constituição, que era o poder constituinte para se fazer a Constituição, formado por um grupo lá no governo para se mudar isso. É difícil de criado, não basta só ter senadores e deputados para isso, como em outras leis. Teria que ser um outro grupo. Dentro deles talvez a formação disso, mas a aprovação para a formação disso tem que ter uma necessidade muito grande, uma iminência de um aclame popular para isso, de repente. Vamos sair na rua pedir então. E outra coisa, popular. existem cláusulas pétreas que são cláusulas que não podem ser modificadas na legislação. Entendi. E essas cláusulas, Uma elas delas. não podem mudar. Me explica pro nosso ouvinte o que é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que não vai poder ser modificada. Por exemplo, uma cláusula Algo pétrea. absoluto do Estado, dogmático. Homens e assim. mulheres são iguais perante a lei. Ponto. Acabou. Se alguém quiser mudar isso lá, não pode mudar lá. Entendi. Deus né? o livre se mudar. Deu algum problema Graças em relação a Deus. a mulher evoluiu e conquistou o espaço que antes era dito que ela era inferior ao homem. Então essa Constituição já trouxe para coroar. E o Dr. André, muito obrigada pela sua presença aqui no audioblog. O senhor é especializado no direito do trabalho, é isso? Exatamente. O senhor falou bastante sobre direito do trabalho Exatamente. aqui. Direito do trabalho. Então tá bom. Muito bem. Você ouviu Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.